Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Tá na Rede, comigo, Rodrigo Oliver, aqui na Rede TV do Tocantins, família Rede TV que me recebeu com o maior carinho e, claro, o carinho da sua audiência, sempre ligadinho aqui comigo no nosso programa. Lembrando que hoje é o Dia Nacional da Natação e também o Dia Internacional em memória das vítimas ciganas do Holocausto. Então vamos conferir nosso programa dessa semana e no quadro Conecte-se. Você já ouviu falar em neurofeedback? Hoje, no quadro Conecte-se, Saúde e Educação em Pauta. A apresentadora Daniela Ferreira e a psicóloga Ana Paula Ubatuba te convidam para conhecer essa técnica de neuromodulação. Vamos conferir? É com vocês! Hoje vamos falar sobre terapias neuromoduladoras, auxiliando aí nos transtornos de aprendizagem. Ana Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui divulgando conhecimento para as pessoas. Exatamente, esse é o nosso principal objetivo. Com certeza. Bom, então, eu vou começar explicando um pouquinho, né, para as pessoas o que é a neuromodulação, que técnicas são essas inovadoras e que estão ajudando tanto as pessoas, né? Antes de mais nada, eu quero deixar um recado, assim, muito importante. A neuromodulação, as técnicas, né, de neuromodulação de uma maneira geral, neurofeedback, TDCS, estimulação magnética, enfim, tantas outras que existem, elas não têm o objetivo de curar nenhum tipo de transtorno. Até porque transtorno não tem cura. Então, o objetivo dessas técnicas, como de qualquer intervenção terapêutica, é trazer qualidade de vida para o paciente e reduzir sintomas. Então, vamos lá, vou começar falando sobre o neurofeedback. Eu sou encantada, né, por essa técnica, trabalho com o neurofeedback já há mais de 10 anos, tenho 2 formações, né, em neurofeedback, além de ser especialista em neurociência também. Então, eu trabalho com o neurofeedback porque eu quis agregar à minha prática algo que fosse mais eficaz, posso colocar dessa forma, algo que trouxesse resultados mais comprobatórios, mais palpáveis. Então, quando eu atuava como psicopedagoga ou neuropsicopedagoga, utilizando as técnicas, as ferramentas convencionais, eu tinha resultados muito positivos, sim. Mas a gente, enquanto profissional, está sempre em busca de novas técnicas, de novas ferramentas, de algo que potencialize o nosso trabalho e os resultados. A gente precisa caminhar junto com a evolução da ciência, né? Exatamente. E aí foi quando a própria Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, ela indica a utilização do neurofeedback, e foi quando eu fui conhecer essa técnica e eu me encantei por ela, porque os resultados que eu tinha na terapia convencional, com o neurofeedback, eu comecei a obter de uma maneira mais rápida e de uma maneira mais assertiva. Então, eu comecei a trabalhar com ele e não parei nunca mais. E daí eu comecei a estudar outras técnicas também. E é legal isso que você está colocando, Dani, porque assim, eu não trabalho com neurofeedback, mas eu ainda trabalho em escola. E é nítido, é perceptível a diferença de uma criança que faz a terapia tradicional, sem a tecnologia dos equipamentos, com uma criança que faz a terapia com esse auxílio, né, do equipamento, de técnica de neuromodulação. Como que a criança muda o comportamento? Porque o que a gente vem buscar hoje aqui é mudança de comportamento, diminuição de sintomas, né, que consequentemente vai trazer qualidade de vida para aquele ser humano. Como é que funciona o neurofeedback, tá? Nós temos aqui o sistema 10-20, né? Que é o sistema onde tem os pontos do cérebro. Cada ponto desse é responsável por uma função, sendo que o cérebro ele trabalha todo em conjunto, né? Então, se eu quero trabalhar a linguagem, existe uma área específica lá, né? A área de Wernicke. Mas eu não vou trabalhar somente a área de Wernicke para desenvolver a linguagem. Eu preciso trabalhar o córtex pré-frontal, eu preciso trabalhar região temporal, região parietal, enfim. Todo o cérebro funciona em harmonia.
E aí, esses pontos aqui, né, mapeados, a gente coloca os eletrodos. Inicialmente eu faço um mapeamento cerebral, tá? Que é o EEG mesmo, eletroencefalograma, para identificar a atividade cerebral ali daquele córtex. E aí eu vou colocar os pontos, né, os eletrodos em cada ponto. A gente mapeia aí 20 pontos e a partir desse mapeamento ele vai me trazer um resultado desse funcionamento elétrico. Porque quando os neurônios se comunicam, eles se comunicam através de eletricidade, né? Impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos, eles têm velocidade. Então tem as frequências que são mais baixinhas, teta e delta, que são frequências onde a comunicação entre os neurônios ela é mais lenta. Temos as frequências alfa, beta é lento, pode ser beta mais rápida, enfim. Existem as frequências, então a gente consegue mapear como estão essas frequências em cada uma das regiões. Além disso, a gente consegue ver a conectividade entre hemisférios cerebrais, entre regiões cerebrais. Então a gente consegue entender como aquele cérebro funciona. E aí esse mapeamento, ele vai me trazer essas informações, vou passar ali na tela, esse mapeamento, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como funciona. E junto com uma anamnese, que é um rastreio da vida desse paciente, junto com todos os instrumentos avaliativos que eu uso na neuropsicopedagogia, tá? Porque assim, essa técnica é mais uma ferramenta. Sim. Ela não trabalha sozinha. Então, dentro da neuropsicopedagogia, eu utilizo o neurofeedback tanto na avaliação quanto no processo de intervenção. Então, na avaliação, eu mapeio, então vai aparecer um mapeamento ali, eu peguei um mapeamento, não coloquei, lógico, o nome do paciente. Então, aquelas cabeças ali representam essas frequências que eu falei. Então, o azul ali é o que está faltando e o vermelho é o que está em excesso, vamos colocar dessa forma. O azul é o que eu preciso excitar, são os neurônios. Exatamente, né? Aquela frequência que está mais, né, baixinha e que eu preciso excitar aquela sinapse. E o vermelho é o contrário, tá? A excitabilidade ali neuronal tá muito alta, então eu preciso diminuir. A gente precisa ter um cérebro equilibrado, né? Exatamente, então nem de mais nem de menos. Então aquele vermelho, por exemplo, ali naquela terceira cabeça, que é a cabeça que representam as frequências mais altas, me diz muitas coisas, junto com as informações da anamnese, junto com todas as informações que eu já coletei desse paciente, ali me diz que é uma pessoa extremamente ansiosa. Excesso de frequência alta no cérebro é excesso de cortisol, adrenalina na corrente sanguínea, sistema nervoso simpático ativo. Pessoa, né? Hipervigilante a todo tempo. Perfeito, ela tá ali, luta e fuga o tempo todo. Então a gente precisa diminuir isso, né? Essa excitabilidade excessiva nesse córtex. Então, a partir dali a gente já entende por que aquela pessoa tá ansiosa, por que aquela pessoa não dorme bem, aquela criança que tá com dificuldades emocionais, por que ela é muito intempestiva, agitada, irritada. Então, olhando aquilo ali, é uma maneira mais palpável da gente entender aquele comportamento que aquele paciente traz pra gente. E como isso afeta diretamente na aprendizagem, né? Totalmente. Então, a gente já sabe mais ou menos qual o caminho que a gente tem que seguir. Então, o treinamento do neurofeedback, a pessoa vai receber um feedback de uma tela, né? Ela vai estar com fone e vai estar assistindo a uma tela. Ela usa essa touquinha, né? Usa a touca e instala os eletrodos. Os eletrodos eu vou colocar exatamente na região do cérebro onde eu quero excitar essa conectividade neuronal ou onde eu quero reduzir. E aí eu vou posicionar os eletrodos e ali no computador, no sistema, eu vou colocar ali qual é a meta que aquele paciente precisa atingir. Então o que eu quero inibir? Então eu coloco todos esses dados no computador e o paciente vai assistir alguma coisa ou ele vai fazer algum jogo cognitivo. E aí toda vez que ele atinge aquela meta estabelecida para ele, ele recebe um feedback positivo, que é a tela clareia, ele consegue assistir, ele consegue jogar e os ruídos do fone diminuem.
Quando ele não atinge a meta, quando ele está fora daquele padrão estabelecido para ele se manter equilibrado, ele recebe o feedback negativo. Então a tela escurece, ele ouve vários ruídos e aquilo vai fazendo com que inicie um processo de neuromodulação, né? O processo de neuroplasticidade, que é conectividade neuronal. Se tá assim e não tá funcionando, vamos criar novos caminhos neurais. Eu costumo dizer que é assim, você vai para o seu trabalho todo dia fazendo o mesmo caminho. Só que aquele caminho às vezes não é funcional para você, mas é o que você está acostumada, você está condicionada a fazer aquele caminho. Então eu viro para você e falo, Ana Paula, começa a ir por essa rua aqui, porque essa rua aqui não tem engarrafamento, essa rua aqui você vai chegar mais rápido no seu trabalho. Leva um tempo para você se adaptar. Sim, toda mudança traz essa questão de adaptação. Exatamente, porque o teu cérebro está condicionado a fazer aquele caminho. Mas a partir do momento que eu for te mostrando que aquele caminho ali é melhor para você, você começar a fazer aquele caminho, o teu cérebro começa a entender que é o melhor. Você aos pouquinhos vai deixar de fazer o caminho que você fazia e você começa a fazer um novo caminho, que é um caminho melhor. E aí você vai começar a ter o quê? Qualidade de vida. Você vai chegar mais rápido no seu trabalho, você não vai chegar estressada. Então é exatamente o mesmo processo. A gente mostra para aquele cérebro que aquele caminho não está funcional. Aquela conectividade ali, né, neuronal, aquelas sinapses não estão positivas daquela forma. Vamos fazer de outro jeito? E aí o cérebro aprende. Quando ele aprende, você começa a ter mudança de comportamento. E aí é que toda a mágica acontece. Né? Neurofeedback é vida, né? É vida total. Eu tenho uma frase do meu pai que eu guardo pra sempre, né? Que ele sempre falou pra mim e pros meus irmãos: o estudo é a única riqueza que ninguém nunca vai tirar de vocês. É isso. Então, venho de uma família de professora, né? Minha mãe é professora, então acho que é que vocês, pais, também precisam passar isso para os seus filhos, né? O estudo, é o que a Dani tá falando, é poder no sentido positivo. Ninguém nunca vai te enganar, ninguém nunca vai te ludibriar, né? É vida também, né? Estudo é vida, é poder. É isso aí. Gente, muito obrigada. Paulinha, mais uma vez, obrigada.